Queridos, paz seja convosco. Que bom estarmos juntos mais uma vez para trabalharmos naquilo que Deus nos chamou, que é inclusão e acessibilidade. Darmos dentro das nossas igrejas espaço para que todos possam adorar a Deus, se achegar a Deus de forma com qualidade e de forma igualitária. Às vezes as igrejas, elas se apresentam com limitações e barreiras que impedem as pessoas de se achegar a Deus. Mas Deus levantou esse ministério, Deus levantou você, para que juntos possamos diminuir as distâncias, juntos possamos eliminar as barreiras, para que todos possam se achegar a Deus, né? E é muito bom iniciarmos o ano de 2026 juntos para mais uma caminhada. E essa caminhada, essa live de hoje, ela vai abrir um caminho muito importante, porque não é só para este ano. Você vai ver, daqui a pouco nós vamos estar apresentando a sequência de trabalhos que certamente se perpetuará dentro da igreja, aonde você poderá trabalhar, aonde o seu grupo, o seu pastor, aonde os líderes da igreja poderão buscar recursos para poder ter uma igreja inclusiva. Vamos juntos, vamos buscar juntos as referências necessárias para transformar a nossa igreja em um lugar, em um espaço para todos. Muito bem, queridos, nós estamos aqui hoje nesse trabalho com vocês, nesta live, para apresentar um trabalho de conscientização. Se você tem estudado, se você já leu a nossa apostila, o nosso manual, você vai ver que o primeiro passo que nós precisamos dar dentro das nossas igrejas não é fazer rampas ou acessos ou lugares ou investir em equipamentos audiovisuais, não. O primeiro passo é a conscientização. A nossa igreja, os membros, os irmãos, a diretoria, como a gente diz, o ministério precisa estar consciente e preparado
para receber essas pessoas, para receber estes irmãos que precisam de apoio, precisam de uma rede de apoio para poderem estar presente nos cultos. E pensando nisso, que a equipe da SECOM, juntamente com todo o conselho aqui, pensou em um calendário para nós podermos trabalhar o ano todo. Não é um calendário onde você vai precisar fazer atividades dentro da igreja, não são atividades, mas é um calendário onde nós vamos trabalhar com a igreja, com as pessoas, com os irmãos, aquelas datas que são representativas. Muitas vezes nós não sabemos as datas, nós não conhecemos, e existem muitas datas no calendário nacional que fazem alusão e referência à inclusão, à acessibilidade, lembram daquelas pessoas que têm algum tipo de limitação e que a gente começa a lembrar dessas pessoas, para que elas não passem em branco. Pensando nisso, foi criado um calendário. Esse calendário, ele começa, como já passou, a gente não tinha tempo assim de hábil, né? Mas começou lá no dia 4 de janeiro, com o Dia Mundial do Braille. Quero que você entenda o que vai acontecer. E aí depois, fevereiro, tem a Semana da Conscientização sobre Doenças Raras. Tocando mais adiante, agora já entra no nosso calendário, que é da agora em diante, né? No mês de março, dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Olha só, para que você entenda o que a igreja está preparando. É um calendário de todo o ano, daquelas datas que elas precisam ser lembradas por nós, líderes, pastores, pelo ministério da igreja. São dias especiais aonde daqui a pouco não precisa fazer um culto especial, mas pode se fixar na igreja, lá no mural da igreja, ou no telão, ou daqui a pouco se faz uma apresentação ou uma referência, lembrando que essas pessoas, elas são bem-vindas no nosso meio e que a igreja também é um espaço para todas elas. Então, está sendo preparado, você já vai ver, nós vamos colocar aqui para vocês, em A4, você pode ver aí, já vem pronta a arte. Você só precisa imprimir, colocar no mural da igreja, pode colocar na porta, nos lugares de acesso. Nós vamos ter as datas certinhas para que você possa colocar, de repente uma semana antes, já conscientizando, lembrando. E no dia, você líder de acessibilidade, você pastor, você pode trazer uma mensagem, fazer uma oração especial, trazer algo voltado para estas famílias que vivem essa realidade e que tem, né, no seio da família uma criança, um jovem, um adulto que seja portador da síndrome de Down. Esta é uma ideia para que nós possamos estar juntos, e é muito importante que você participe, e não vai ser difícil. Veja bem, você só precisa muitas vezes imprimir, porque aqui a SECOM já vai enviar para você todas as artes prontas. Você só vai precisar cuidar no calendário, nós vamos estar mandando na semana, nós vamos estar disparando para todos os líderes de inclusão, para todos os superintendentes, mensagens, já também com esse material, lembrando que nós estamos na semana e que é necessário que a igreja ela lembre de fazer isso, lembre dessas pessoas de incluir as suas datas, porque pra gente às vezes, querido, é uma data que passa em branco, a gente nem lembra, mas para a família que tem um filho com síndrome de Down, ele não esquece dessa data. Essa data sempre é lembrada. E cuidarmos, nós líderes de inclusão, pastores, superintendentes, cuidarmos dessas datas, nos aproxima destas famílias, cria um vínculo. E a rede de apoio, ela nada mais é do que vínculos fortes. Se essas pessoas não tiverem um vínculo forte com a igreja,
elas não vão permanecer. E se a igreja não estiver constantemente sendo instruída, se a igreja não estiver sendo constantemente ensinada, com o tempo isso vai se perder. E conforme a gente vai cuidando dessas datas, dando valor para essas datas, a igreja vai ficando consciente da necessidade de receber essas famílias, de dar apoio, de dar carinho. Então, essa ferramenta que está sendo criada e lançada aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito importante, não para o fato de estarmos lembrando, mas pelo fato de estarmos conscientizando. Conscientizando até mesmo a própria liderança da igreja, os líderes de jovens, de casais, de mulheres, de homens, conscientizando que dentro de seus grupos existem famílias que vivem essas realidades. A conscientização é a ferramenta essencial para que a igreja se torne um lugar para todos. A principal barreira, o principal impedimento não são as rampas, não são os obstáculos, mas sim o distanciamento de muitas pessoas da realidade que é ter na família alguém que tenha necessidades especiais. Vamos adiante? Passando do mês de março, então, nós vamos para o mês de abril. Olha só, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Algo que tem sido uma avalanche sobre o planeta, nem só sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, mas sobre o planeta. E o mês de abril, ele foi escolhido para ser o mês de conscientização. Vocês têm visto muitas famílias assoladas por essa realidade. E eu peço para você, líder, assim como na síndrome de Down, também trabalhar o autismo. Neste mês de abril, procure fazer dentro da tua igreja trabalhos de conscientização da igreja. Conscientizar a igreja que muitas vezes o autista ele é barulhento, o autista às vezes não consegue parar, o autista que eu tenho em casa, por isso que eu estou rindo, né? O autista ele não consegue, como eu disse no nosso manual ali, ele não consegue compreender bem as nossas regras sociais. E a igreja como um todo, ela precisa entender, ela precisa compreender que a criança autista, ela é diferente, ela é atípica. Mas como é que os irmãos da igreja vão entender, principalmente os mais idosos? Como é que eles vão compreender isso? Através da conscientização. Palestras, audiovisual, que se você puder colocar algum vídeo, sabe, na internet hoje tem muitos vídeos falando sobre o autismo, explicando, ensinando. Então, muitas vezes um vídeo de 3 minutos, 5 minutos, que você rode no final do culto, na semana do autista, você vai trazer para aquelas pessoas que estão ali o conhecimento necessário, muitas vezes, para quando o diácono vê uma criança correndo no corredor, eu quero dizer para vocês que o diácono às vezes está vendo, mas ele sabe que aquela criança é um autista, mas a igreja não sabe, a igreja não entende. Nós temos trabalhado e preparado o nosso coordenador estadual do diaconato, pastor Sérgio, ele em todos os trabalhos ele tem falado sobre o autismo e tem investido pesado junto ao corpo diaconal, ensinando isso aí. Mas eu vejo, queridos, que os diáconos às vezes ficam numa situação tão difícil. O pastor fica numa situação tão difícil porque o pastor grita lá de cima do altar, pode deixar a criança à vontade. Tranquilo. O diácono entende e também deixa, mas a igreja se incomoda. As pessoas ficam espinhadas porque tem uma criança se mexendo. E esse incomodar-se, espinhar-se, é simplesmente pelo fato de não ter conscientização das necessidades ou da realidade daquela criança.
Por isso é tão essencial, antes de qualquer coisa dentro da nossa igreja, é trabalhar a conscientização. Por isso a criação desse calendário e a prática dele se faz tão necessária. Porque quando nós praticamos, veja bem, todos os meses vai ter uma data para. Assim, eu vou passando ali, mas são raros os meses que não tem uma data específica falando a esse respeito. E todos os meses você tem a oportunidade de dar uma pincelada. Você não precisa ir para o culto e fazer uma mensagem, uma pregação. Mas você fixa em vários lugares da igreja esse material que a SECOM está preparando e a pessoa vai ver. Não precisa muitas vezes nem atrapalhar o culto. A pessoa vai chegar na igreja e já vai ver o cartaz. Esses dias nós visitamos uma igreja e lá já tinha o cartaz. Aqui nós recebemos crianças autistas. Se você tem um filho, um neto, um sobrinho, venha ser atendido em nossa igreja. Fiquei muito curioso para saber o que eles fazem, a igreja co-irmã, e o que eles fazem, como é que eles agem. Não, eles têm um espaço especial na igreja para atender, para dar aconselhamento, para fazer oração pelas famílias atípicas. Eu achei maravilhoso. E não precisou o pastor falar nada no culto. Simplesmente estava lá, afixado na parede, um cartaz, dizendo, olha, aqui nós atendemos. E aí, se você, nem é todas as igrejas que têm pessoas qualificadas ou preparadas para fazer esse tipo de atendimento, mas se a tua igreja tiver, você pode, através desse trabalho, atender. E às vezes, meu irmão, é só uma conversa. Muitas vezes é só poder escutar. Um pai, uma mãe, às vezes só querem desabafar. Dizer o que estão sentindo, contar as suas frustrações, os seus fantasmas, e ter alguém que as escute. E eu achei muito interessante. E essa ideia do calendário, ela vem exatamente a esse encontro. Porque o nosso trabalho é lembrar você da data. Nosso trabalho é trazer até você que é momento de fazer isso. Agora, o que você vai fazer lá na tua cidade? Você pode criar aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Você pode buscar ideias na internet conforme a tua realidade. Eu não gosto muito de impor para os líderes, para que façam isso, façam aquilo, façam aquele outro, porque cada igreja, cada liderança, ela tem uma realidade. A sua igreja tem uma realidade. E esse trabalho que está sendo preparado, ele se enquadra em todas as realidades. Não existe uma realidade que não existe uma igreja, uma congregação que não possa participar. Sabe por quê? Porque é só você ir lá, imprimir o arquivo que já está pronto e fixar lá e lembrar no culto. Olha, hoje nós vamos fazer uma oração pelas famílias atípicas, que nem nós estamos falando aqui do mês de abril, né? Nós vamos fazer aqui uma oração. Se você conhece alguém que traz na igreja para fazer. E olha, oração por autista está lá no manual também. Tá? Dá uma recapitulada lá antes de fazer um culto. Olha como é que se ora pelo autista. O autista não compreende bem a liturgia, as regras. Então bota a mão sobre a cabeça dele e muitas vezes ele não gosta. Sabe? Ele fica com medo, ele se sente contrariado, ele não entende o que está acontecendo. Claro que não são todos, né? Tem uns que amam oração. Tem autista que chega na igreja, pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, porque ele gosta. Mas tem outros que não gostam do contato físico. Mas isso tudo está lá no nosso manual e você pode buscar lá, né, essa orientação. Hoje nós estamos falando sobre o nosso calendário. Nosso calendário é uma ferramenta que vai ser usada durante todo este ano de 2026 e eu creio que vai se perpetuar, de conscientização. Amém? Vamos adiante? Mês de maio, já vai aparecer para ti a arte aí, né? Dia 5, eu vou ter que pôr meus óculos. Eu tava com os óculos aqui. Deixa eu ver, aqui. Vamos achar que quando é ao vivo assim fica, né? Vamos ver aqui. Olha só. Dia Nacional do Uso do Símbolo da Acessibilidade. Pastor, mas o que isso tem a ver com a igreja?
Queridos, é conscientização. Mês de maio não tem nada específico, mas para não passar em branco, existe o dia 5 de maio, que é o Dia Nacional do Uso do Símbolo da Acessibilidade. É uma maneira de lembrar o povo da nossa coordenadoria, da tua coordenadoria, vamos tocar para vocês aí, né? Da sua coordenadoria e de que a igreja não se esqueceu daquelas pessoas que são que precisam de acessibilidade na igreja. Né? Eu estou lutando aqui porque quando eu fiz o material, né, na época havia uma discussão na OMS a respeito de dizer pessoa portadora de deficiência física ou pessoa deficiente física. E no final, né, ficou decidido que o correto é pessoa deficiente, tá? O portador eu achei muito mais bonito na época e até nosso manual está coberto de portador, só que foi discutido e dito que a limitação física da pessoa não pode ser deixada numa cadeira, que ela possa deixar ali e depois pegar e sair. Então, não é mais correto dizer, né, você que está com o nosso manual aí, não é mais correto dizer pessoa portadora de deficiência física, mas sim pessoa com deficiência física, né? Então, vamos adiante, em nome do Senhor Jesus. Mês de junho. Nós temos o dia 13 de junho, nós estamos aí, já deve ter a arte aí para vocês, Dia Nacional de Libras, né? Dia Nacional, é que deixa eu botar aqui, eu tô com os óculos na mão. Agora sim, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Eu amo, porque o nosso pessoal, uma das coisas que a igreja mais está evoluindo são as Libras. E olha só, você que já fala em Libras, você que já tem o conhecimento, falar em Libras, né? Ficou uma coisa engraçada. Não, né? Você que já sabe praticar Libras, você tem a oportunidade de fazer algo muito especial nesse dia, sabe? O dia é o dia 13 de julho. Nesse dia, você pode levar a igreja, ensinar uma frase para ela. Olha, irmãos, hoje, no dia internacional, no dia nacional, né? Não é internacional, no dia nacional de Libras, nós vamos ensinar uma frase em Libras para vocês. Isso é uma ideia. Você pode fazer um culto todo em Libras, se quiser. Mas alguma coisa você deve fazer nesta semana. Você deve trabalhar, você deve buscar juntamente com a tua liderança, com aqueles que já estão, quem sabe eu já vi agora esses dias um coral em Libras. Eu achei maravilhoso. São ideias que você pode praticar para não esquecer e para reforçar a conscientização. É uma palavra que você vai ouvir eu dizer muito, porque a principal ferramenta do pastor, do líder de inclusão e acessibilidade é a conscientização. Por que eu digo isso? Queridos, nosso trabalho ele não pode ser um trabalho que começa hoje e termina amanhã. Às vezes a pessoa pergunta, pastor Getúlio, parece que está tão devagar. Tem que ser devagar. Tudo aquilo que nós fizermos, e por isso que eu digo, eu me alegro muito com o pessoal que está trabalhando em Libras, porque não dá para parar depois de começar. A pessoa surda, ela vem na igreja esperando que o intérprete esteja lá. E se ele chegar na igreja, o intérprete de Libras não estiver lá, aquele culto não vai ser o mesmo culto para ele. Por mais que ele se sinta bem, que ele se sinta acompanhado e que ele veja o culto acontecer, receba a bênção, ele vai se sentir desassistido. Olha só, vai se sentir desassistido, porque não houve para ele, aquele culto, não houve uma preparação para ele, não houve alguém ali para indicar a ele o que estava sendo dito. Por isso a necessidade de que você, quando tiver um intérprete de Libras, eu quero pedir às igrejas que invistam
Invistam, os cursos de Libras tem na internet ao monte, professores de Libras estão aí ensinando. A linguagem de sinais, ela está sendo propagada a uma velocidade assim maravilhosa, mas muitos ainda não entenderam a importância. O próprio Cristo, ele nos diz que a salvação ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas e quando a pessoa não pode ouvir? Ela não pode escutar. De alguma maneira, a palavra precisa chegar até essa vida. Precisa chegar até essa pessoa. E as Libras fazem toda a diferença para que a palavra de Deus seja transmitida. Aí você pode dizer, pastor, mas a palavra está escrita. A Bíblia está ali, é só lhes ler. Mas a palavra que sai da boca do pastor, do líder, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e amplia a visão da pessoa. Por isso, a linguagem de sinais é essencial dentro do culto, para que aquela pessoa que está ali, que não tem audição, assim como nós nos maravilhamos muitas vezes com as palavras que o pastor diz, aquela pessoa também receba a mensagem do Espírito Santo que está sendo transmitida através do pastor, possa chegar à vida dela. Vocês estão entendendo? Não é só ler a palavra, mas é escutar o que o Espírito Santo de Deus está falando através da vida do líder, do pastor, da pessoa que estiver ministrando. Vamos adiante? Em nome do Senhor Jesus Cristo, mês de julho, dia 14 de julho, Dia Internacional da Deficiência Intelectual. Olha só, Dia Internacional da Deficiência Intelectual, aqui engloba todos, Down, autismo, todos a paralisia cerebral, todas as dificuldades e limitações que que tem na vida da pessoa e que vem através da dificuldade intelectual. É mais uma oportunidade de você trabalhar. Esses dias, às vezes alguém me disse há um tempo atrás, pastor, mas a pessoa que tem limitação intelectual, como é que faz? Porque essa pessoa não entende, muitas vezes não compreende. Queridos, você precisa conhecer mais o mundo espiritual para entender que tem coisas no mundo espiritual que não são as palavras audíveis, mas sim o Espírito de Deus conversando e atuando e agindo sobre a vida dos indivíduos. Por isso é tão especial esse dia. E no mais, essa pessoa com deficiência intelectual, ela tem toda uma família. E aquela pessoa é tudo para uma família. A pessoa com deficiência intelectual, ela é tudo para a sua família. E quando esse deficiente ele recebe a atenção, recebe o carinho, recebe o acolhimento da igreja, esta família se sente incluída também. Não podemos deixar ninguém para trás, independentemente da condição intelectual, se ela está compreendendo ou não. Muitas vezes você pode achar que não está compreendendo. Eu tenho um conhecido meu aqui na Passo do Santa Cruz, que eu gosto muito, do Kiko. E o Kiko é uma criança, ele deve já estar com 60 anos por aí, eu acho. Eu já estou com 50, não, ele deve ter uns 50, também deve estar a minha idade. E o Kiko é uma criança, ele deve ter uns 6, 7 anos. É uma pessoa extraordinária, maravilhosa e que ama estar na igreja. Porque um dia ele foi acolhido, a sua mãe foi acolhida. Ele não compreende muito bem as coisas como uma criança, mas ele ama estar na igreja. Por isso é importante nos lembrarmos. E essa ferramenta, eu vou falar mais uma vez, ser repetitivo, ela é para abrir o espaço dentro da igreja para que nós tenhamos datas, nós tenhamos motivos, nós tenhamos o start, o motivo para falar
sobre inclusão e acessibilidade na nossa igreja. Antigamente a gente, vamos fazer, mas agora o Espírito Santo de Deus está nos dando datas, dando para você datas e motivos para você estar falando dentro da igreja a respeito dessas coisas. E incluindo, tendo motivo para incluir, para fazer um culto especial, para fazer nem que seja uma menção no final do culto, quem tem telão, rodar uma imagem ou fazer uma apresentação, as meninas da dança, uma homenagem. Você pode fazer, se tem grupo de dança na tua igreja, hoje nós vamos fazer uma dança em homenagem às famílias atípicas. Daqui a pouco nós vamos ver que tem essa data também. E então se faz aquela dança, se faz aquela homenagem e essas pessoas vão se sentir incluídas, homenageadas, valorizadas. Veja bem como é simples. Oferecer, olha, isso nós vamos fazer hoje em homenagem, nós vamos fazer isso para lembrar dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão aqui hoje. E eles vão se sentir incluídos. Vamos adiante, mês de agosto. Olha só, dia 28 de agosto, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Auditiva. Tem um dia, uma semana, né? Nós vamos trabalhar, eu acho que fica melhor durante aquela semana ali, porque às vezes pega o culto, pode não pegar o culto, pega lá no meio da semana, na quarta, na quinta-feira, mas naquela semana, um domingo antes ou um domingo depois, você faz essa lembrança, você faz esse trabalho. Nós vamos conversar com uma turma aqui da SECOM, com nossos colegas que estão trabalhando em afinco nisso aí, para nós já nos programarmos sempre para uma semana antes já começar a colocar o povo em alerta, ok? Que é a semana, como tem aqui, né, dia 28 de agosto, da pessoa com deficiência auditiva. Há pouco nós vimos, né, sobre Libras. Então tivemos já sobre Libras, mas é a conscientização sobre Libras. Lá no dia 28 de agosto é o dia do deficiente auditivo. Aí é o dia deles. Tu entendeu? As pessoas vão tendo motivos para ficar na igreja. Elas vão tendo motivos para ver que a igreja não se esqueceu dela. E como foi falado, daqui a pouco você, pastor, mas vamos virar só nisso na igreja? Não. Você não precisa fazer um culto especial para cada data. Não é isso. Não é um culto especial, mas é uma lembrança. Nem que seja, nem eu disse, nem que seja só colar lá no mural de avisos, o cartazinho, né, o trabalho que está sendo feito pela SECOM, aonde você vai ter a arte daquele dia. Imprime em A4, uma folhinha colorida, ok? É uma arte bem simples. Se você quiser fazer a sua arte, você tem a equipe aí da tua igreja, fica aberto. Você pode fazer. Nós estamos aqui fazendo e fixando a data. Como muitos líderes às vezes não têm acesso, não tem uma equipe maravilhosa que nem nós temos aqui, aí fica necessário pegar o que já vem pronto. Mas se você tem equipe de mídia, se você já tem o pessoal que trabalha, vai neles, se cobra deles, olha, eu quero um trabalho, sim, dia tal, vai ser isso. Tá? O calendário vai ficar todo à disposição de agora em diante para vocês. Nós vamos enviar, você vai poder baixar e vai poder ter acesso a esse material. Tá? Mas preste atenção. Você precisa estar ligado. Vamos adiante? Setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, dia 21 de setembro. É para todas as pessoas com deficiência. Nesse dia você pode criar um trabalho que abranja a todos. Você pode até fazer o culto de inclusão e acessibilidade nesse dia 21 ou na semana do dia 21 de setembro, para que você possa trazer a igreja para dentro dessa realidade. Eu sempre peço assim, tenha cuidado, né? Cada um trabalha com a sua realidade. Mas quando nós criamos o culto de inclusão, nós vamos fazer o culto de inclusão. Não pode ser o culto da exclusão. Se você vai fazer um culto especial, você tem que convidar toda a igreja. E aí é que entra a conscientização e toda a igreja deve estar disposta a estar presente junto. Não dá para fazer um culto
aonde as pessoas não se sintam incluídas. Olha só, e neste dia você pode dar liberdade para que eles possam cantar, para que eles possam participar de alguma atividade, fazendo alguma coisa. Neste culto do dia 21 de setembro, eu recomendo que, se tiver alguém que possa cantar, dentre as pessoas que têm deficiência, possam cantar, possam participar, que eles tenham um culto aonde eles vão fazer este culto, né? É isso que eu quero dizer. A igreja vem para assistir um culto que eles estão ministrando. E não fazer, como muitas vezes já vi, um culto separado. Isso é um cuidado que você tem que ter muito. Vamos fazer o culto para os deficientes. E aí tira todo mundo. Não. Quando o culto, você vai fazer um culto para os deficientes, é para eles ministrarem para a igreja. Para a igreja ver que eles estão ali, que eles fazem parte. De repente um cadeirante pode trazer uma palavra, um deficiente, como a gente vê muito, né? Um deficiente visual que toca violão. Você pode trazer pessoas para participar, deixar eles fazerem o culto, deixar eles mostrar que Deus também usa a pessoa com deficiência. Amém? O deficiente físico. Vamos adiante? Outubro, eu estou passando aqui, eu disse que não ia passar, eu estou passando ideias, tá? Mas há liberdade para você fazer do jeito que você achar melhor, tá? A liberdade é sua, para você fazer da maneira que você achar melhor. Mas nunca esquecendo, né, do dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Vamos adiante aqui. Dia 15 de outubro, Dia Mundial. Essa aqui não é Dia Mundial da Bengala Branca, né? Que é para deficientes visuais. É um dia para relembrar das dificuldades, até é importante também, eu ia passar, mas é importante. É o dia de lembrar das dificuldades que as pessoas cegas com deficiência visual passam. Um exercício muito especial de se fazer com a igreja é pegar alguns irmãos, vendá-los e fazer eles caminhar vendados para entender um pouco do que uma pessoa com deficiência visual passa. Então são coisas que a gente precisa trabalhar tudo em cima da inclusão. E esse dia 21 fala sobre isso, sobre entendermos as dificuldades daqueles que não conseguem a enxergar, das barreiras que essas pessoas enfrentam. E uma coisa que ficou muito forte do meu coração quando nós fizemos o manual, e está lá para você ver, é que quando uma pessoa com deficiência visual está na igreja, ela precisa ser acompanhada durante todo o período que estiver dentro da igreja. Alguém precisa ficar do lado dela. Em primeiro lugar, para fazer a narração do culto. O que é a narração? Pastor, mas ela já está escutando o pastor? Não. A narração é quando você vai descrever para aquele cego o que está acontecendo. Por exemplo, agora nós temos um grupo de meninas e estão dançando, elas estão vestindo um vestido branco, um vestido vermelho, estão com panos nas mãos e você vai descrevendo para o deficiente visual aquilo que ele não pode ver. E há necessidade de que fique junto com ela, porque se você está recepcionando uma pessoa deficiente visual, você é os olhos dela. Você sabe onde está o banheiro, você sabe onde é que estão as portas de saída. A gente nunca está livre de acontecer algo que dê um pânico na igreja e precisa se sair. A gente não está livre. Eu mesmo estava num culto uma vez lá na nossa cidade em Taquari e houve um pânico. Há muitos anos atrás, o pastor Vanderlei ainda era o nosso pastor lá. E graças a Deus tudo terminou bem, ninguém nem se machucou, foi só um susto. Mas se houvesse uma pessoa com deficiência visual naquele culto, e essa pessoa estivesse sozinha por 1 minuto, ela ia ficar totalmente desorientada. Ela não saberia o que está acontecendo e não teria quem estendesse a mão e ajudasse. Por isso eu digo para vocês, sempre que vocês receberem o deficiente visual, tenham um cuidado, alguém vai sentar do lado e vai acompanhar todo o culto. Uma pessoa consegue acompanhar até 2, né?
dois deficientes visuais. Mas é necessário, né, já que a gente entrou nesse assunto, é necessário que você tenha esse acompanhamento, né, esse cuidado com o deficiente visual. Então, dia 15 de outubro, Dia Mundial da Bengala Branca. Dia 14 de novembro, olha, esse aqui é interessante e muito importante porque às vezes a gente não tem como uma deficiência, mas também é Dia Mundial do Diabetes. Ah, pastor, mas isso é uma doença. Queridos, o portador de diabetes, dependendo do grau da deficiência dela, ela pode necessitar sempre de cuidados especiais. Ela pode necessitar sempre de conscientização. E as pessoas que estão em volta também precisam se conscientizar. O diabético não pode ingerir açúcar, mas esse é um problema dele. Vê como a gente se torna egoísta? Se a pessoa, às vezes é tão fácil, né, a gente se compadecer a uma pessoa que não tem visão, uma pessoa que não consegue se locomover, o cadeirante, aquele outro, a gente se compadece. E às vezes o portador de diabetes, e às vezes tem crianças, eu conheço crianças que já desde tenra idade já sofrem com esse mal. Veja bem, conscientização da igreja, ela tem que ser em todos os níveis. Às vezes está ali e serve aquele monte de doce e ninguém se lembra que o irmão que tem diabetes não pode comer doce, não pode tomar refrigerante, tem que ter cuidado com a saúde. Todos nós deveríamos cuidar da saúde, né? Mas que esse dia que foi incluído no nosso calendário, eu até disse assim, poxa, mas não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver, mas tem. Porque são pessoas que também precisam de cuidados especiais e depende de mim e de você, né? Trabalharmos e conscientizarmos, até para reduzir, né, o consumo de doce, consumo de açúcar, né? Para que termos uma vida mais saudável. Aqui, vamos lá, dia 3 de dezembro, Dia Internacional, agora é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E esse dia, 3 de dezembro, ele também é o nosso dia, né? Que nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, decretamos como o dia de inclusão e acessibilidade da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em todo o Brasil, a gente tem existe um trabalho de conscientização aonde se dá liberdade para as igrejas trabalharem e se lembrarem das pessoas com deficiência, como nós falamos anteriormente, dando espaço para que eles participem do culto. A gente começa dando espaço para eles estarem no culto, né? Mas no dia 3 de dezembro, a gente procura dar espaço para eles participarem do culto. E assim, nós teremos uma igreja verdadeiramente inclusiva. Não dá para falar em inclusão e deixarmos os nossos irmãos, muitas vezes com o coração cheio de desejo de participar do culto, sentadinhos só assistindo como se fossem espectadores. Não, eles têm um lugar no altar. Eles foram chamados para o enriquecimento da nossa igreja. Como assim enriquecimento? Com exemplo de vida, porque pessoas com deficiências são ricas em testemunhos de superação, de desejo de vencer e de vitórias. Porque todos os dias são vitórias nas nossas vidas, das famílias atípicas, das pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual. Todos os dias nós vivemos vitórias nas nossas vidas, conquistas. E isso tudo é motivo de nós adorarmos a Deus com louvores, de trazermos o testemunho daquilo que Deus tem feito todos os dias, e de revelarmos a palavra de Deus através das nossas vidas, através da tua vida, líder de acessibilidade. Eu espero que esse material que vai ser disponibilizado para você chegue como uma ferramenta
de conquista, uma ferramenta de abrir portas, chave para abrir as portas da tua igreja para as pessoas deficientes. Chave para abrir a porta do altar da tua igreja para as pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que Deus enriquecerá de testemunhos de vida, de testemunhos de vitória, todos aqueles que derem oportunidade para esse trabalho, porque ele é maravilhoso, ele enriquece. Desde que nós nos integramos a esse trabalho, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Um universo totalmente desconhecido e que está sempre diante dos nossos olhos, como diz o ditado, debaixo do nosso nariz, e a gente não vê. Porque não é com a gente, não é com a casa, não é com a família, não é com os filhos, é com os outros. Mas a conscientização, a proximidade da realidade, nos leva a conhecer que existe um universo de pessoas com deficiência que só está esperando você, líder, você, igreja, abrir os braços, abraçar essa ideia e fazermos do ano de 2026 o ano da inclusão aí na sua igreja. O ano da inclusão no meio do teu povo, no meio dos teus irmãos, e a tua cidade será iluminada pela presença do Espírito Santo de Deus, que já habita muitas vezes a vida dessas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que esta mensagem, espero que essa explanação possa trazer até o teu coração, meu querido e minha querida, a realidade do que nós estamos fazendo. É um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de explosão que hoje a gente faz e amanhã já tem resultados. Nós vamos começar essa caminhada, é o primeiro ano do nosso calendário. Né? Quem sabe ano que vem, pessoal da Secom que está aqui, quem sabe ano que vem a gente monta um calendário de mesa, né, para dar para vocês assim, com fotos, com participações. Isso são ideias que podem ser feitas. Você aí na tua igreja, se você tem pessoas com deficiência, você pode fazer trabalhos aí. Você pode criar ideias. Abre o teu coração, abre a tua mente e tenha uma visão, que é trazer para a igreja, para os irmãos, a conscientização. Essa é a palavra deste ano. Conscientizar, para que todos possam participar, para que todos possam estar juntos, para que todos possam estar na igreja. Amém? Avante, pois, e sem parar.